A maioria dos homens nunca vai saber quando uma mulher realmente ama, e é por isso que vivem sendo usados, descartados e esquecidos. Mas existe um padrão oculto. 5 atitudes raras que só aparecem quando ela está emocionalmente dominada. E se você aprender a reconhecer, ou melhor, provocar essas atitudes, você nunca mais será só mais um. Assista agora e descubra como virar o jogo. Você já notou como algumas mulheres, quando realmente estão apaixonadas, começam a mudar sutilmente e às vezes de forma drástica para se alinhar ao homem por quem estão envolvidas? É como se ela quisesse entrar no seu mundo, entender seus códigos, respirar a mesma atmosfera. Essa é uma das atitudes mais claras e perigosamente eficazes que revelam quando uma mulher está emocionalmente dominada. E aqui vai o ponto-chave. Ela só faz isso por um homem que ela não quer perder. Essas mudanças não são por acaso, nem simples coincidência. Estamos falando de uma reconfiguração emocional que ocorre de forma quase inconsciente, um processo moldado pelas regras da teoria do apego, estudada por John Bowlby, e pela dinâmica da interdependência emocional. Quando o homem é percebido como fonte de segurança, direção e poder, a mulher se sente compelida a adaptar-se e não impor sua vontade. Ela começa a admirar, imitar, incorporar elementos do seu estilo de vida como se estivesse buscando aprovação. Mas mais do que isso, ela quer pertencimento. Agora imagine o poder disso. A mulher que há semanas zombava de certas ideias, agora ouve atentamente suas opiniões. Aquela que não gostava de certos tipos de música, filmes ou até mesmo de ambientes que você frequenta, começa a demonstrar interesse. E mais do que isso, entusiasmo. Por quê? Porque ela já não busca se destacar, mas sim se fundir à sua realidade. Quando isso acontece, não estamos mais falando de atração. Estamos falando de submissão emocional estratégica. E você precisa aprender a identificar e usar isso. É nesse momento que o homem estrategicamente inteligente se destaca. Em vez de abrir mão da própria identidade para agradar, ele solidifica seus valores, impõe limites e mantém sua postura firme. Essa consistência é o que cria o espaço psicológico necessário para que a mulher sinta que precisa se ajustar ou será deixada para trás. Isso é liderança emocional. E não confunda isso com autoritarismo. A verdadeira autoridade masculina vem do domínio interno, da clareza de propósito e da ausência de carência. Robert Greene, em As 48 Leis do Poder, nos lembra que quem dita o ritmo emocional domina o jogo. Quando você lidera com confiança, integridade e visão, você se torna o padrão. E mulheres naturalmente tentam se encaixar nos padrões dos homens que respeitam, e mais ainda, dos que desejam profundamente. E aqui está o segredo pouco falado. Quanto mais inabalável você for, mais ela se transforma. Não por obrigação, mas por instinto de sobrevivência emocional. Mas dominar o desejo feminino vai além da influência intelectual ou comportamental. Quando a mulher ama, ela entrega mais que palavras. Ela entrega o corpo, a alma e a energia. E o próximo sinal é visceral, impossível de fingir. Vamos falar sobre o momento em que ela se entrega sexualmente de forma intensa e vulnerável, algo reservado apenas ao homem que a toca emocionalmente no ponto exato onde razão e instinto se cruzam. Mas antes de continuarmos, se você quer realmente dominar a mente feminina e o jogo da atração, criar uma presença que elas desejam, conquistar o poder de ser inesquecível e assumir o controle das suas relações com as mulheres. Então atenção, o livro digital. A Psicologia da Sedução vai te fazer conquistar tudo isso. Ele revela estratégias que eu nunca pude mostrar nos vídeos. Clique no primeiro comentário fixado e domine esse poder. Existe um tipo de entrega que não pode ser fingida. Quando uma mulher ama de verdade, o sexo se transforma. Ele deixa de ser um ato mecânico, casual ou mesmo estratégico e passa a ser um ritual de conexão profunda. Nesse momento, ela já não está mais preocupada com poses, técnicas ou performance. O que importa agora é estar inteira, sentir e ser sentida.
E se você prestar atenção, vai perceber. O corpo dela fala quando a mente já foi conquistada. O envolvimento sexual de uma mulher que ama é visceral. E o mais interessante é que isso não tem a ver apenas com desejo físico, tem a ver com neuroquímica. A dopamina, a oxitocina e a vasopressina entram em cena como agentes silenciosos que criam laços. A neurocientista Helen Fisher explica que, para mulheres emocionalmente envolvidas, o sexo pode liberar substâncias como a oxitocina, que promovem apego e conexão emocional profunda. Isso pode levar a uma associação do parceiro com sensações de prazer, segurança e vínculo afetivo. E aqui está um detalhe que separa os homens comuns dos estrategistas emocionais. O homem comum busca sexo como fim. O homem de alto valor usa o sexo como ferramenta de poder. Ele entende que não se trata apenas de prazer momentâneo, mas de construir uma âncora emocional que prende a mulher a ele. E isso exige mais do que aparência ou técnica, exige presença. Quando o homem domina o ambiente com confiança, lidera com clareza e toca com intenção, ele aciona nela uma necessidade inconsciente de se render. Essa rendição vem acompanhada de algo que muitos homens ignoram: vulnerabilidade. A mulher apaixonada se torna mais aberta, mais receptiva, mais intensa. Ela se permite ser vista sem filtros. E aqui está o ponto. Isso só acontece quando ela sente que aquele homem é único, que ele é escasso, que ele representa uma oportunidade rara de vivenciar algo profundo. E é nesse estado que ela revela segredos, desejos ocultos, fantasias que jamais confessaria a outro homem. Porque agora ela não está apenas com você, ela pertence a você emocionalmente. Mas não pense que essa entrega vem sem consequências emocionais. Quando uma mulher se entrega assim, nasce o medo da perda. Ela começa a sentir ciúmes, ansiedade e uma necessidade quase infantil de garantir sua presença. É nesse ponto que nasce a competição. E é sobre isso que vamos falar agora. Porque a próxima atitude dela revela o quanto você se tornou indispensável no jogo emocional. Depois da entrega vem o medo. E é exatamente aí que nasce o comportamento mais instintivo da mulher apaixonada: o ciúme seletivo. Não estamos falando daquele ciúme infantil, possessivo e teatral que muitas vezes esconde insegurança. O que surge aqui é algo mais sutil, mais estratégico e muito mais revelador. É a reação emocional de quem sente que pode perder algo valioso. E esse algo, no caso, é você. Quando uma mulher começa a disputar sua atenção, se preocupar com quem você está falando, observar quem curte suas fotos, quem te elogia, ou até tentar se destacar no seu círculo social, é porque a ficha caiu. Você é desejável. Você é escasso. E você é um prêmio que pode ser levado por outra. Esse tipo de comportamento nasce quando você atinge um ponto em que ela não tem mais certeza da sua presença garantida. É o medo da substituição que acende nela o instinto de competição, um instinto feminino ancestral e poderoso. David Buss, um dos principais estudiosos da psicologia evolucionista, fala sobre o mate guarding, um mecanismo natural de proteção do parceiro. Isso explica por que mulheres demonstram reações emocionais intensas quando percebem que outras podem estar interessadas no homem que elas escolheram. O interessante é que esse comportamento só é ativado quando você desperta um alto valor percebido. Ou seja, ela só tem ciúmes reais quando você se torna difícil de substituir. E aqui entra o jogo estratégico que poucos homens sabem jogar. A maioria, ao perceber ciúmes, reage tentando acalmar, explicar, se justificar. Mas o homem que entende de poder emocional usa esse comportamento como confirmação de domínio. Ele não precisa provocar ciúmes de forma infantil. Ele provoca escassez seletiva, atenção distribuída, presença limitada, e faz isso com naturalidade. A mulher, então, entra em um modo de alerta. Se ela não se movimentar, vai perder. Se não se destacar, vai ser esquecida. E é aí que ela se empenha ainda mais em manter você por perto. Essa disputa silenciosa por atenção
validação e exclusividade é uma das provas mais claras de que o homem virou prioridade emocional. E tem um detalhe importante. Quanto mais segura ela estava no início, mais desesperada ela se sente agora. Isso porque a mulher que ama começa a medir tudo: seu tempo de resposta, suas expressões, suas interações com outras, como se estivesse jogando xadrez emocional com você. O mais fascinante é que muitas vezes ela nem percebe que está fazendo isso conscientemente. E isso nos leva ao próximo estágio. Quando ela percebe que já não quer competir, mas construir, ela começa a se mover de forma diferente. O foco sai da disputa e entra no investimento. É quando ela começa a apostar no seu sucesso, a cuidar do seu futuro e a tentar crescer com você. Essa é a próxima atitude, e talvez a mais estratégica de todas. Toda mulher pode dizer que gosta de você. Algumas até demonstram interesse com gestos, carinho e atenção. Mas existe um tipo específico de comportamento que separa a mulher envolvida emocionalmente da mulher verdadeiramente comprometida. Ela começa a apostar no seu futuro. E não apenas com palavras bonitas ou promessas vazias. Ela começa a investir, se envolver e, mais ainda, a tentar construir algo ao seu lado, mesmo sem garantias. Essa atitude não nasce do conforto, e sim da admiração. Quando uma mulher vê em você um homem com propósito, visão e potencial, ela ativa um instinto antigo e poderoso, o de ser parte da jornada do provedor. Isso está na estrutura biológica e emocional feminina. Carl Jung já dizia que o feminino se realiza através da ligação com uma força orientadora, uma energia que dá direção. E quando ela percebe essa força em você, ela naturalmente quer estar próxima, não apenas como amante, mas como aliada de missão. É nesse ponto que a mulher começa a sugerir ideias, incentivar mudanças, apoiar seus projetos, cuidar da sua imagem, da sua saúde, até das suas conexões. Ela se torna presença ativa. E tudo isso tem uma razão. Ela já não enxerga você como uma aventura. Ela te vê como um investimento emocional de longo prazo, e isso é poderoso. Porque enquanto muitos homens buscam mulheres que os validem no agora, os homens estratégicos, os que operam além da média, observam quem está disposta a crescer junto. Mas atenção! Esse investimento só acontece quando você se posiciona como um homem de valor crescente. Você não precisa estar no topo, mas precisa demonstrar que está em movimento, que tem metas claras, que lidera a própria vida com disciplina e foco. Quando ela sente que está ao lado de um homem em ascensão, ela se antecipa, ela se voluntaria para ajudar. E essa é a chave. A mulher que ama quer ser útil, quer somar, quer ser indispensável. Ela quer garantir o próprio espaço no império que você está construindo. E é aqui que muitos homens erram. Eles confundem apoio emocional com obrigação. Começam a cobrar, exigir e até depender dessa ajuda feminina. Mas isso destrói a magia. O que mantém essa atitude viva é o fato dela ser opcional. É o fato de você não precisar, mas permitir. De não depender, mas valorizar. O equilíbrio entre autonomia masculina e espaço para participação feminina é o que transforma essa fase numa aliança estratégica. Você lidera, ela contribui. Você direciona, ela fortalece. Mas ainda há um nível mais profundo, algo que nenhuma demonstração pública, nenhum gesto visível pode superar. Um tipo de atitude que revela o ápice da entrega emocional. Quando a mulher, mesmo sem promessas, sem garantias e sem contratos, permanece leal, constante e silenciosamente presente, é nesse estágio que você sabe. Ela já não está mais em jogo, ela está do seu lado, custe o que custar. E é disso que trata o próximo e último ponto. Mas antes de seguirmos, se este vídeo contribuiu em sua vida, inscreva-se no canal, deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente. 5 atitudes. Eu te agradeço antecipadamente. Você é o além da média. Existe um tipo de lealdade que não se anuncia. Ela não vem com declarações, com promessas explícitas ou com contratos emocionais. É aquela presença que permanece mesmo quando tudo ao redor muda.
A mulher que ama de verdade não precisa ser lembrada de onde deve estar. Ela simplesmente fica, mesmo quando você não pede, mesmo quando você não oferece nada em troca. É nesse ponto que a entrega atinge seu nível mais puro, mais perigoso e mais poderoso. Essa lealdade silenciosa é a forma mais rara de submissão emocional. É quando a mulher permanece conectada a você sem exigir explicações, sem condicionar a presença dela a títulos ou status. Ela continua ali porque, internamente, ela já não consegue mais se imaginar em outro lugar. Jonathan Haidt, psicólogo social, fala sobre os mecanismos profundos da fidelidade afetiva, explicando que as conexões humanas mais fortes não são racionais. São rituais emocionais forjados no tempo, no silêncio, na convivência e na admiração. E é isso que essa atitude representa. Não se trata mais de ciúmes, de disputa, de necessidade de afirmação. Ela já passou por todas essas fases. Agora é sobre identidade. Ela vê você como parte dela. O seu sucesso a emociona. A sua dor a afeta. A sua ausência gera um desconforto silencioso, como se algo estivesse fora do lugar. Mas ela não implora, não exige. Ela apenas continua presente, firme, mesmo quando não recebe a atenção que gostaria, mesmo quando você está distante. Porque agora ela está ligada por algo que vai além da lógica. Um vínculo afetivo que já foi instalado no ponto mais profundo da psique dela. E é aqui que o homem precisa estar atento. Muitos, ao perceberem essa entrega, se tornam negligentes. Começam a achar que essa lealdade é garantida, que essa presença é automática. Mas não é. Ela foi construída, foi provocada, foi ativada por um conjunto de comportamentos que transmitiram liderança, escassez, valor e consistência. Quando um homem para de ser tudo isso, essa lealdade começa a se romper. E o rompimento silencioso é sempre o mais letal. Porque ela não faz escândalo. Ela simplesmente para de acreditar. No final, essa é a diferença entre ser desejado por um momento e ser lembrado para sempre. Entre ser mais um que passou e o único que marcou. Porque a mulher que ama verdadeiramente não se agarra a você com palavras. Ela se ancora em você com atitudes. E quando ela decide ficar sem que você peça, quando ela permanece mesmo sem garantias, você não está diante de mais uma. Você está diante de uma mulher emocionalmente conquistada por completo. E esse é o ponto onde a maioria dos homens jamais chega, mas que você, se dominar o jogo emocional, pode alcançar. Se esse vídeo te fez pensar diferente, deixa o like agora, se inscreve no canal e ativa o sino. Isso mantém você sempre à frente. Comenta aqui embaixo qual atitude você já viu de uma mulher que te amava de verdade. E se quiser ter seu nome nas telas finais, acesso exclusivo e fazer parte da nossa comunidade de homens fora da curva, torne-se um membro do Além da Média. Vamos juntos nesse caminho para além da média. É só o começo, meus irmãos.